Olá pessoal, aqui professor Ricardo, trazendo hoje para vocês um vídeo sobre Python, estruturas de decisão em Python. Então a gente vai ver basicamente ali algumas coisas relacionadas a ifs e ao ifs, né? Como utilizá-los e como resolver alguns pequenos problemas. Hoje na aula a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai ter um momento de apresentação e um momento mais prático, tá? Então deixa eu só passar aqui para o ambiente aqui. Tá, bom, então olha só, o que acontece? Os nossos programas, eles têm uma estrutura, né, uma forma de execução que ela é sequencial. Então a gente coloca todas as nossas instruções, digamos, passo a passo, né, a gente coloca todas elas sequencialmente e o fluxo de execução do nosso programa ele é sequencial, né? Só que tem alguns momentos que nós queremos que esse fluxo ele não seja sequencial propriamente dito, né? A gente quer executar uma coisa ou outra. Como, por exemplo, a gente pode... Basicamente, a gente tem o quê? A gente tem um ponto que nós precisamos tomar uma decisão, né? Então, basicamente, essas estruturas de decisão, o if, né? Ele serve para isso. Ele é um momento onde o teu programa ele toma uma decisão com base nas informações que ele tem, tá? Então, basicamente é isso. É como se nós chegássemos em uma encruzilhada. Então, eu cheguei em um determinado momento e eu tenho dois caminhos, por exemplo. Eu posso tomar o caminho da direita ou posso tomar o caminho da esquerda. Não existe outra possibilidade, tá? O if ele é basicamente isso. Ele é um momento onde eu tenho duas possibilidades para serem tomadas, tá? A possibilidade do verdadeiro ou do falso. O que acontece? Quando nós tomamos essas decisões elas influenciam diretamente a execução do nosso programa, né? Então, por exemplo, eu poderia ter um código onde, caso o meu usuário seja maior de idade ou a idade fornecida seja maior que 18, eu vou fazer determinadas ações e se for menor que 18 eu vou tomar outras atitudes ou outras ações, né? Dessa forma, a gente, entre aspas, né, torna o nosso algoritmo não sequencial. Não é que ele não se torna sequencial, é que, na verdade, a gente tem algumas estruturas que vão ser executadas e outras não, né? Não é mais aquela coisa linha a linha. Pode ser que uma parte seja executada, pode ser que outra seja executada. Basicamente, a gente pode definir assim, ó, que estruturas de decisão permitem que o algoritmo, né, o nosso programa, ele proceda de uma maneira ou de outra de acordo com as decisões lógicas tomadas em função dos dados ou resultados anteriores, tá? Então, o que acontece? Aqui tem um trecho de código, né, na verdade em pseudocódigo, né, não está em Python aqui, pelo menos não nesse momento. É só para a gente entender, mas depois eu vou mostrar na prática em Python como a gente implementa isso, tá? Mas é basicamente assim, ó, nós teremos uma afirmação ou uma expressão, né, uma expressão booleana, que aqui está salientada em azul, certo? Então eu basicamente vou ter o seguinte trecho de código, eu pergunto se a expressão, então uma instrução. O que isso basicamente vai nos definir? Se essa expressão aqui, média, deixa eu só voltar aqui, média maior ou igual a 7, então eu vou executar um bloco de código. Se ela não for verdadeira, eu não vou executar esse bloco de código que tem logo abaixo, tá? Basicamente é isso. Claro que a gente pode fazer um pouquinho mais elaborado isso. Ou seja, eu posso ter um bloco de código que nesse caso é o primeiro bloco, que é o bloco do verdadeiro, e um bloco do falso, que é o meu segundo bloco. Então eu tenho basicamente a seguinte expressão. Se a minha expressão booleana, então bloco do verdadeiro, se não, bloco do falso. Tá? Basicamente é isso que a gente tem para o nosso if. É muito importante vocês terem a seguinte interpretação, né? Ou interpretar da seguinte forma. Independente da minha expressão, aqui não interessa o que a gente for colocar, ela sempre vai executar o primeiro bloco se o resultado da minha expressão for verdadeiro. Essa preposição aqui, é isso que é importante. Poderia ser, por exemplo, aqui, sei lá, daqui a pouco, idade for igual a falso, certo? Não interessa o que tem nessa preposição. Se o resultado dessa preposição for verdadeiro, o primeiro bloco é que vai ser executado. Nesse caso aqui, se média maior ou igual a 7, imprimir, né, colocar na tela aluno aprovado. Se não for, aluno reprovado, certo? Avançando um pouquinho mais, quando nós temos esses blocos, eles não necessariamente precisam ser
de instrução única, né? Não precisa ser apenas uma única instrução, nós podemos ter várias instruções ali dentro. Então, o que acontece? Aqui só trouxe um slide representando para vocês como a gente pode ter, por exemplo, a impressão de diferentes mensagens. Né? Então, eu poderia colocar na tela assim, aluno aprovado, e embaixo colocar professor preparando próximas aulas. Se ele não for aprovado, né, então aluno reprovado, professor fazendo provas, né, dando uma ideia de que ele teria que fazer, que o professor teria que fazer as provas de exame. Basicamente é isso, tá? Então é um bloco, sempre lembrem disso, é um bloco de código verdadeiro e um bloco de código falso, tá? Não são instruções únicas, são blocos de código, e nesses blocos eu posso ter várias outras instruções. Inclusive, que é o que eu quero trazer nesse outro slide, eu posso ter outros blocos de estruturas de decisão, certo? Eu posso ter outro C dentro de um desses blocos. Então vamos imaginar aqui, ó, nesse caso, nós temos a avaliação se o aluno está aprovado ou não, né? Se a média dele é maior ou igual a 7. Então, se a média for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado e o professor está preparando as próximas aulas. Aqui ficou faltando umas aspas, né? Se não, ou seja, se ele não atingiu 7 de média, né, então a impressão para o nosso aluno seria, na tela, né, a gente colocaria uma mensagem, aluno faz exame, digite a nota, leríamos a nota desse exame, de novo, lembrando aqui é um pseudocódigo, né, nós não estamos fazendo essa estrutura em Python, depois a gente pode fazer ela em Python. Se a nota do exame for maior ou igual a 5, então o aluno está aprovado em exame. Se não, o aluno foi reprovado e ele terá uma segunda oportunidade em breve, certo? Então, o que fica importante para a gente desse slide em específico aqui, que nós podemos ter blocos dentro de blocos, certo? Ou seja, eu tenho aqui um bloco de uma estrutura de decisão maior, né, ou mais relevante, digamos assim, não que a outra não seja relevante, mas ela é mais ela é executada antes no nosso código, né? Então, e se caso ele não for aprovado direto, então nós temos um outro bloco de estrutura de decisão aqui que vai verificar se o aluno passou em exame ou não. Lembrando que o aluno só faz exame se ele não atingiu o 7. Se ele atingiu o 7, ele não precisa realizar o exame, né? Por isso que ele está nesse segundo bloco aqui e não nesse primeiro aqui, certo? Então, lembrem disso. São blocos de código e eu posso ter dentro desses blocos outras estruturas de decisão ou de repetição. Poderíamos, inclusive, por exemplo, ter outra estrutura de decisão aqui dentro do bloco do verdadeiro desse segundo if, ou dentro do bloco do falso dentro desse segundo if. Tá? O que acontece? Tem uma outra estrutura que aqui ficou, quando formos ensinar pseudocódigo, ela é melhor representada através de um selecione, tá? Mas algumas linguagens de programação nos trazem essa estrutura de decisão como sendo o switch. Tá? Então, se vocês já programaram em outra linguagem de programação, ou se vocês estão vendo outra linguagem de programação, ou quando vocês forem aprender outra linguagem de programação, normalmente essa estrutura de decisão ela é trazida pelo switch ou select, tá? Dependendo da linguagem. O que acontece, ou o que é importante nessa estrutura de decisão? É que ela faz como se fizesse várias avaliações em uma única vez. Tá? No Python, especificamente, que é a linguagem que a gente vai aprender aqui, nós não temos o switch, tá? Nós temos algo muito semelhante com o switch, mas depois eu vou explicar para vocês o porquê que ele não é o nosso switch, né? Porque tem uma diferença gritante aí nessa nossa estrutura, tá? Mas basicamente o que a gente faz? Em uma única estrutura, né, numa única verificação, consigo determinar vários valores diferentes, né, ou vários blocos diferentes. Então, olha só. Por exemplo, eu poderia ter assim, ó, selecione time do coração, e eu posso ter várias opções para esse time do coração. Então, se caso for o Grêmio, imprimir, você é gremista. Caso seja a Inter, imprimir, você precisa escolher um time melhor, né, um time bom. Caso seja, ou melhor, se não for nenhum desses, né, ou seja, nosso caso padrão, você não possui um time avaliado, certo? Então, o que acontece aqui? Eu não estou verificando várias variáveis, né? Estamos verificando apenas a variável time coração, certo? E estamos colocando diferentes valores para cada um desses casos, né? Para cada um desses blocos. O primeiro bloco só vai ser executado se o valor dessa variável for Grêmio.
O segundo bloco só vai ser executado se o valor dessa variável for integer, e o terceiro bloco sempre vai ser executado caso não tenha sido encontrado um valor nos superiores. Então, por exemplo, se o aluno tivesse colocado, ou o usuário tivesse colocado lá que o time dele é o Juventude, por exemplo, ele colocaria aqui dentro do caso padrão. Se fosse colocado que é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, sempre ia cair nesse caso padrão aqui. Se ele colocasse um número, esse número não existe dentro dos nossos casos, também cairia nesse caso padrão, tá? Então essas basicamente as diferenças que nós temos dentro dessas nossas estruturas de repetição, dentro das nossas estruturas de decisão. O que acontece? Eu poderia colocar em pseudocódigo, né, eu poderia definir ranges de valores. Então, por exemplo, eu poderia ter dentro desse meu primeiro caso não apenas o 1, o 2, o 3, o 4, ou pelo menos assim, não um caso para o 1, um caso para o 2, um caso para o 3. Eu poderia ter um range de valores, né? Então eu poderia dizer assim, se esse valor estiver dentro desse range, do 1 até o 10, faz essa primeira opção. Se estiver dentro desse range, do 11 até o 20, faz a segunda opção. Caso esteja dentro do terceiro range, faz a terceira opção, e a mesma coisa para um caso padrão, tá? Como eu disse, nós não temos o switch implementado no Python, a gente tem uma solução um pouquinho diferente, mas que ela se comporta em alguns casos como switch, que eu vou mostrar para vocês. Switch ou o switch case, né, ou esse nosso selecione aqui. Bom, tá. Aqui a apresentação terminou, eu quero passar aqui com o código aqui para vocês, né, para a parte mais prática. Então vamos pensar aqui juntos, tá? Primeira coisa que vamos fazer esse programa inicial ali, né, que nós tínhamos para avaliar a nota de um aluno, né? Então olha só, vamos colocar aqui as nossas principais diretrizes no início, né, como a gente sempre faz. O que precisa ser feito no programa, vamos colocar aqui que é um programa em Python, para ele já mudar o realce aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó, fazer um programa que verifica se o aluno está aprovado ou não, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, nós podemos pedir para o nosso usuário o nome desse aluno, né? Então o nome recebe um input. Aqui dentro, digite o nome do aluno, certo? Posso perguntar a nota desse aluno, né? Então, nesse caso, a primeira variável que nós vamos receber é nome, é uma string, né? Então não precisa fazer a conversão, porque o que vem dentro de um input já pra gente já é uma string. No caso da nota não, né? A gente precisa fazer uma conversão do tipo float, né? Então digite a média do aluno, média anual do aluno, por exemplo, certo? Olha só que bacana. E nesse momento agora nós temos que fazer a impressão de uma mensagem, né? Então, por exemplo, print o aluno está aprovado, ou print o aluno está reprovado. Olha só o que vai acontecer. Nesse caso eu vou fazer um exemplinho aqui para vocês, como se a gente não tivesse estrutura de decisão, né? Tudo que a gente precisa fazer é isso aqui, só que vai gerar um probleminha para nós. Então deixa eu salvar aqui, ó, estrutura, vamos colocar assim, decisão básico.py, tá? Deixa eu só desativar isso aqui. Tá. Então o que vai acontecer aqui? Nós não temos estruturas de decisão, né? Então o nosso algoritmo vai executar essas duas mensagens, independente da nota. Nós não estamos adicionando nenhum tipo de inteligência, entre aspas, né, dentro do nosso arquivo. Então, só para lembrar aqui para vocês para executar, eu estou aqui no meu terminal, né? No caso aqui estou usando um Mac, é um terminal Unix, mas Linux vai funcionar da mesma forma. Se vocês estiverem no Windows, abrir lá o prompt de comando, né? Entrar na pasta utilizando os comandos cd espaço, nome da pasta, ou cd ... para sair de uma pasta, né? A pasta onde vocês salvaram o arquivo de vocês. No meu caso aqui, eu salvei dentro da minha pastinha programas, que é a pasta que eu já estou aqui, certo? Então, vocês quando chegarem na pasta digitem dir, no meu caso aqui é ls, está aqui, ó, decisão básica. Se vocês estiverem usando o Windows, é py ou Python e o nome do programa, no meu caso aqui é Python 3, decisão básica, certo? Então eu vou colocar o nome do aluno aqui, ó, Ricardo, por exemplo, opa,
Ah, sim, ficou faltando um input aqui, né? Ficou faltando um input aqui. Então, se eu executar aqui, vou colocar aqui o nome do meu aluno, Ricardo. A média anual dele é, por exemplo, 10. E ele me diz aqui, o aluno está aprovado e também me diz o aluno está reprovado. Se eu executar esse mesmo código, colocar aqui Ricardo, e ele tirou 1 de média anual, eu também vou imprimir Ricardo, ou o aluno está aprovado, ou o aluno está, ou ao mesmo tempo também o aluno está reprovado. Então esse programa ele não tem uma inteligência, né? Ele não é executado para a gente dependendo das variáveis, não tem nenhum tipo de alteração. Então nós não temos inteligência dentro desse nosso programa, né? Inteligência, a gente pode alterar a execução dele dependendo dos valores das nossas variáveis. Então olha só, eu posso colocar aqui, por exemplo, um if. Então eu faço o seguinte, nesse if eu vou dizer assim, ó, se a nota for maior ou igual a 7, nesse caso o meu aluno está aprovado. A gente viu ali no slide que era se, expressão, e depois logo na sequência tinha um então, né? No caso do Python nós não temos o então, nós temos o se, que é o if, né? Temos aqui a nossa expressão, e o então é como se fosse esses dois pontos aqui, tá? O meu bloco no Python eu caracterizo com 4 espaços, tá? Então eu coloco 4 espaços, coloco o meu bloquinho aqui para dentro. Tenho aqui o meu else, que vem a ser o meu senão, né? Então se isso aqui não for verdadeiro, eu vou executar essa outra mensagem. Também tenho que colocar o meu bloco aqui para dentro, então coloco 4 espaços aqui, tá? Pode ser utilizados 2 espaços, mas o normal é 4 espaços, tá? Até pela PEP 8, utilização de 4 espaços. Como é que eu faço isso? Vocês podem colocar os 4 espaços, né, pressionando o espaço, ou aqui embaixo, ó, pessoal, do ladinho do Python, tem aqui uma outra configuração no Sublime, né, onde a gente pode dizer o tamanho do nosso tab. Ó. Então, queremos usar espaços, né, identa o nosso código utilizando espaços, e eu quero utilizar 4. O que isso me facilita? Cada vez que eu der um tab, o meu editor vai adicionar 4 espaços. Então, bom, já adicionamos o nosso if, então agora, nesse momento, se nós viermos aqui e formos executar esse nosso código, nesse momento ele vai me perguntar o nome do aluno, Ricardo, quero a média 1 do meu aluno, o aluno está reprovado. Se eu executar o meu programa, Ricardo, média 10, o aluno está aprovado. Notem que ele já não imprimiu mais a outra mensagem, né? É basicamente isso que o if faz. Ou ele determina que esse primeiro bloco vai ser executado, ou ele determina que esse segundo bloco vai ser executado. Lembrando, é um bloco, então eu posso ter mais que uma instrução aqui, né? Então eu posso colocar print aqui, o professor está preparando aulas, certo? Como nós tínhamos lá naquele slide. Nesse outro caso aqui, nós temos um print, e eu vou colocar aqui, o aluno deverá estudar mais na próxima vez, certo? Não mudei nada, só aumentei o número de instruções aqui. Se eu for executar o meu código, vou ter o nome do aluno, Ricardo, média 1, vai me imprimir ou vai executar todo aquele segundo bloco, certo? Que é o bloco do falso. Se eu for aqui e colocar uma média maior que 7, ele vai executar todo o meu primeiro bloco, certo, pessoal? O que acontece? Nós podemos também ter, como eu tinha mostrado lá para vocês, um if aninhado, né? Ou seja, um if dentro de outro if. Como é que eu posso fazer isso? Então, ao invés de eu colocar isso aqui, eu poderia colocar a seguinte mensagem: o aluno está em exame, certo? E aqui eu poderia pedir a nota do meu exame. Então, aqui, ó, opa, deixa eu só apagar aqui. Então, eu poderia ter assim, ó, nota, exame, recebe um float de um input, onde nesse input nós vamos perguntar para o nosso usuário, digite a nota do exame, certo? Bom, nós temos a nota do exame, então agora nesse momento a gente precisa fazer a verificação dela, então eu vou fazer o seguinte: nota, se nota exame for maior ou igual a 5, né? Ou seja, no exame ele não precisa atingir 7, ele precisa atingir 5. Então o que vai acontecer? Nesse momento a gente printa que o aluno
foi aprovado em exame, certo? Se não, o nosso else, né? Então, se ele não foi aprovado em exame, o aluno está reprovado. Certo, pessoal? Olha só que legal. Agora já tem um pouquinho mais de complexidade dentro desse nosso código, né? Então, por exemplo, se nós viermos aqui executarmos... Opa, ficou faltando aqui. Ficou faltando aqui. Ah, ficou faltando um parênteses aqui. Input. Isso acontece bastante, tá, pessoal? O que aconteceu aqui, ó? O interpretador do Python está me dizendo que o erro está nessa linha aqui, ó, né? Nesse if aqui, ó. Mas, na verdade, o erro estava na linha superior, né? Na linha de cima. Por quê? Porque eu tinha aberto 2 parênteses e tinha fechado apenas um. Agora eu fechei o outro. Por que ele deu erro aqui? Porque eu poderia ter esse fechamento de parênteses aqui na minha próxima linha. Mas não poderia ser depois dos 2 pontos, né? Esse fechamento de parênteses. Então, por isso que ele acabou retornando que o erro era ali, naquele momento. Vamos executar aqui. Ricardo, digite a média anual do aluno. Então, por exemplo, nesse caso, vamos colocar 10. Não mudou nada daquela nossa outra execução, né? Então o aluno está aprovado. No entanto, se nesse momento a gente for lá e mandar executar e disser que o aluno tirou 1, ele vai me perguntar, ele vai me dizer o seguinte: o aluno está em exame, digite a nota do exame. No exame o aluno tirou 6.1, por exemplo. O aluno foi aprovado em exame. Percebam, ele só vai pedir para a gente a nota de exame se o aluno tiver sido reprovado em um primeiro momento, né? Não tiver atingido 7. Ou seja, somente se ele entrar nesse segundo bloco de execução aqui. Ele não vai pedir se ele tiver entrado nesse primeiro bloco aqui. Por que não? Porque esse primeiro bloco, como eu disse, é o bloco do verdadeiro dessa expressão aqui. Então, se eu tiver executado esse bloco de verdadeiro, eu não vou executar nenhuma instrução do bloco do falso. A mesma coisa vai ser repetir se o bloco do falso for executado. Se eu determinar que essa expressão ela é falsa, eu não vou executar o bloco do verdadeiro e vou executar o bloco do falso. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um if que é um if alinhado, né, um if dentro de outro. Esse if aqui, todo ele só vai ser executado se essa primeira expressão aqui for falsa. Tá, pessoal? Bom, eu separei aqui alguns exercícios dentro da nossa listinha de exercícios que vão ter todos esses ifs, né? Eu vou disponibilizar depois uma lista para vocês, mas eu separei aqui, ó. O exercício 26 é um if básico, tá? É muito próximo desse que a gente brincou, entre aspas, até aqui, né? Vou colocar o código aqui pra gente, deixar em Python, certo? Vou quebrar ele aqui para nós podermos visualizar. Então, olha só o que essa questão aqui nos propõe, né? Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 67 anos. Faça um programa que pergunte a idade do usuário e diga se ele pode doar sangue ou não, tá? O que a gente faz aqui? Então, primeira coisa, não preciso saber o nome, só preciso saber a idade do meu usuário. Então, vou colocar idade. Isso vai ser um inteiro, né? Porque nós vamos pedir uma idade inteira. E eu vou pedir aqui para o meu usuário digitar alguma coisa. Vou fazer através do meu input. Digite a sua idade. Certo? Feita essa solicitação, nós vamos fazer o nosso if aqui. Então, se a minha idade for maior que 18 ou igual, o inclusive se reflete dentro desse igual aqui, tá? Se não fosse inclusive, bastaria eu tirar o igual. O inclusive tem o igual ali. Se a idade for maior que 18, detalhe, existem várias formas de eu conseguir resolver esse meu exercício, tá? Então, por exemplo, uma delas, ou a primeira delas, seria um if bem básico, né? Bem simples, com uma única expressão, na verdade com um único cálculo booleano, né? Então aqui a gente só está verificando a idade, se ela é maior que 18. Nesse caso, o que acontece? Eu vou printar aqui dizendo que o usuário, ou melhor, possível doador, por exemplo. Certo? Se não for, else, eu vou ter aqui o meu
doação de sangue impossível pela idade, certo? Possível doador de sangue. Olha só o que vai acontecer aqui, tá? Vou salvar esse meu código, vou colocar aqui exercício 26, de novo sem espaços, né? .py. Deixa eu só desabilitar isso aqui, tá? Olha só que legal. Se eu vier aqui e executar esse meu código, então Python 3, exercício, eu escrevi errado aqui, ó, o nome do programa, peraí. Deixa eu só renomear ele aqui. Coloquei exercício, exercício 26, tá? Exercício, underline 26.py. Deixa eu dar um reload aqui. Abrir isso aqui de novo. Aqui. Isso, pronto. Então olha só, o que eu tenho aqui? Ó? Tenho meu exercício 26. Se eu executar esse carinha, exercício 26, ele vai me perguntar a idade. Se eu disser que tem 17 anos, ele vai dizer que é impossível doar pela idade. No entanto, se eu disser que ele tem 20 anos, possível doador. Aí a pessoa pode pensar assim, nossa, está pronto o programa. Não está. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, 70 anos, ele vai me dizer possível doador de sangue. Tá? Qual que é a forma mais simples da gente poder resolver isso? Pelo que a gente viu até agora, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, um outro if, né? Então, se a idade for menor ou igual a 67, né? Se ele for menor ou igual a 67, então imprime que é doador de sangue. Se não, ele não vai ser doador. Então, vai acabar imprimindo aqui embaixo um outro else, que eu posso dizer essa mesma frase aqui de baixo. Então, doação de sangue impossível pela idade, certo? Então, olha só a execução. Eu vou vir aqui, vou executar meu programa, e vou dizer que agora ele tem 40 anos. Possível doador de sangue. Se eu colocar que ele tem 17 anos, impossível doação de sangue. Se eu colocar que ele tem 70 anos, doação de sangue impossível pela idade. Notem, resolvi o problema, mas utilizando ifs alinhados. Tá? Uma outra forma de nós podermos resolver isso é com um único if, certo? Mas um if um pouquinho mais elaborado. Ele é um if com uma expressão mais elaborada. Então eu posso colocar um AND, aqui como a gente viu lá, que é um operador relacional, e dizer assim, ó, idade menor igual a 67. Isso aqui já resolve assim como o exercício, ou como a versão anterior, tá? Então se nós viermos aqui, vamos executar aqui o nosso código, eu disser que ele tem 17 anos, impossível doação pela idade. Se eu disser que ele tem 18 anos, possível doador de sangue. Se eu disser que ele tem 70 anos, impossível doar pela idade. Se eu disser que ele tem 67 anos, possível doador de sangue. Certo? Então, nós podemos fazer tanto ifs alinhados quanto ifs mais elaborados, com uma instrução, uma expressão booleana mais elaborada. De novo, não tem, essa versão é a certa, essa outra versão é a mais correta. Ambas resolvem um problema. O que a gente quer aqui é resolver esse pequeno problema. Então não se preocupem com isso, tá? Tanto faz qual das duas formas. Nem tudo que a gente faz com ifs alinhados, nós podemos fazer com ifs um pouco mais elaborados, tá? Mas nesse caso aqui era possível, então é isso que eu queria demonstrar para vocês. Um outro exercíciozinho que nós temos aqui é o exercício 28, que ele é um pouquinho mais elaborado, que eu quero mostrar aqui para vocês também. Então, deixa eu criar um outro arquivinho aqui, mudar para Python, colocar os nossos comentários aqui. Deixa eu só reduzir as quantidades de linhas, aumentar a quantidade de linhas, reduzir o tamanho delas. Tá aqui. O que ele diz pra gente? Deixa eu só salvar o arquivo já.
Exercício 28. Ele me diz o seguinte, ó. Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 67 anos. E pesar, eu acho que eu acabei errando no copiar, né? E pesar mais de 50 quilos e estar em jejum. Notem, eu preciso ter essa idade, preciso pesar mais que 50 quilos e preciso estar em jejum. Faça um programa que pergunta a idade, o peso do usuário e se ele está em jejum. Diga se o usuário pode doar sangue ou não. Por que eu quis trazer esse exercício aqui? Porque, de novo, nós podemos ter ifs alinhados ou nós podemos ter mais um if que pergunta mais de uma coisa. Tá? Então, por exemplo, eu vou ter aqui a idade, né? Então vou colocar aqui idade, recebe um inteiro, vindo de um input, onde eu coloco digite a idade, certo? Vou perguntar qual é o peso do usuário, então peso. O peso, no meu caso aqui, eu vou colocar em float. Eu quero que venha então, meu usuário, digite o peso, certo? E vou perguntar jejum. Nesse caso aqui, eu vou colocar vou deixar em string, certo? E vou dizer assim para ele: você está em jejum? E vou dar duas alternativas, S ou M, tá? Vou deixar minúsculo aqui, S ou M. Como que eu posso fazer essa verificação toda agora com um único if, né? Então eu poderia ter assim, ó, if idade for maior igual a 18 and idade menor igual a 67. Percebam agora, para fins de demonstração, eu vou mostrar com um único if e um outro com vários ifs, para ficar um pouquinho mais, com vários ifs alinhados, para ficar um pouquinho mais organizado. Eu tenho aqui, ó, peso e se ele está em jejum ainda, né? Então, o usuário, ele precisa, o cliente, o doador, ele precisa ter entre essa idade e pesar mais que 58 quilos e estar em jejum. Por isso que eu tenho esse E aqui, tá? Então, eu também poderia ter aqui um outro E e dizer o seguinte: peso maior que 50, porque ele tem que pesar mais de 50 quilos, certo? E tem um E também, que eu vou perguntar se o jejum tem que ser igual, eu uso dois sinais de igual daí, né, a S, porque ele deve estar em jejum, certo? Então, se tudo isso aqui for verdadeiro, eu vou printar possível doador de sangue, certo? Caso algo não seja verdadeiro, não importa se é a idade, se é o peso ou se é o jejum, certo? O que eu vou colocar aqui? Você não pode doar sangue. Percebam que nesse caso eu não tenho aqui, eu sei que ele não pode doar sangue, mas eu não sei se é pela idade, se é pelo jejum ou se é pelo peso. Vamos ver a execução desse programa? Olha só, eu tenho aqui 28, idade 20 anos, peso 70 quilos, está em jejum? Sim. Possível doador de sangue. Deixa eu arrumar um pouquinho essa frase aqui, só para não ficar junto na hora do usuário digitar. Idade 20, peso 70, está em jejum? Não. Você não pode doar sangue. Percebam, eu não sei no meu programa aqui pela impressão o que nessas alternativas fez com que eu não pudesse doar sangue. Eu não sei se foi a idade, não sei se foi o peso, não sei se foi o jejum. Por quê? Porque eu coloquei todos eles dentro do mesmo if, tá? O que eu quero dizer com isso? Nós poderíamos fazer um pouquinho mais organizado, certo? Ó, nesse caso aqui, você não pode doar sangue, não tem nenhum dos requisitos, tá? Porque se chegar nesse else aqui, ele não vai ter tido, ou melhor, você não pode doar sangue, melhor, não pode doar sangue, motivo, idade
fora da faixa. Imaginando que sempre vai ser pesquisada essas variáveis, né? Primeiro a idade, depois, se a idade estiver certa, eu vou pesquisar o peso, se o peso estiver certo, eu vou pesquisar o jejum. Então, olha só, eu posso ter isso aqui, e depois eu posso verificar, né, se isso aqui for verdadeiro, eu posso verificar o seguinte: se peso, só para fins de organização, botar os parênteses, peso for maior que 50, vai ser o bloco do nosso verdadeiro aqui, certo? Caso não seja, nós vamos printar o seguinte: você não pode doar sangue. Motivo: peso fora da faixa. Tá? E eu posso ter aqui uma outra verificação, que é o jejum, certo? Opa, jejum. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. For igual a S. Então, nesse caso, possível doador de sangue. Se não, eu vou ter aqui: você não pode doar sangue. Motivo: não está em jejum. Certo? Adicionamos um pouquinho mais de complexidade, porém, nesse momento nós já temos aqui, ó, idade 20, peso 60. Está em jejum? Não. Você não pode doar sangue. Motivo: não está em jejum. Já apresenta um motivo aqui. No entanto, se nós tivermos aqui, ó, idade, por exemplo, 17, ou melhor, vamos colocar aqui 20, peso, vamos colocar 49, e vamos dizer que ele não está em jejum. Ele vai me dizer que o peso é fora da faixa. Percebam que ele não verificou o jejum. Por quê? Porque foi essa primeira instância aqui. Da mesma forma, se eu tivesse aqui um peso inválido não, né? Um peso, uma idade que não está dentro da faixa. Por exemplo, 14 anos, peso também fora da faixa, 41 quilos, está em jejum? Não, ele vai me retornar apenas que a idade está fora da faixa. Tá, mas como é que eu poderia fazer para que ele verificasse todos os motivos, né? Aí nós teremos que fazer um pouquinho mais elaborado. Tem outras formas de resolver isso, tá? Mas eu não quero entrar nesse momento aqui para a gente ter que resolver esses problemas um pouquinho mais complexos. Um outro exercício que eu quero mostrar para vocês é o exercício 36. Então, deixa eu só pegar ele aqui. Opa, deixa eu colocar aqui as aspas, colocar a nossa questão aqui, transformar em Python, salvar esse arquivo, é o exercício 36, deixa eu tirar esses enters, ou melhor, incluir o enter aqui, isto. Tá, olha só o que diz essa questão pra gente. Faça um programa que leia um número de DDDI e indique o nome do país correspondente ao DDDI. Por exemplo, digite 1 e o nome do país será Estados Unidos. Digitando 49, o nome do país será Alemanha. O número 55 mostrará o Brasil. Caso o usuário digite um número não cadastrado, mostre a mensagem: DDI não existe. Tá? Então, primeira coisa, nós teremos que verificar o número DDI, né? Então, vamos criar aqui uma variável DDI, que vai receber, vamos colocar aqui, pode ser um inteiro, não precisaria, mas só para a gente fazer essa verificação, ou fazer esse casting, né? Então, eu poderia colocar aqui, digite o número de DDI, certo? E aí nós teríamos já o nosso if aqui. Percebam, meu primeiro if seria de acordo com os Estados Unidos. Então, se o meu DDI for igual a 1,
Vamos printar aqui uma mensagem. Este DDI pertence aos Estados Unidos, certo? Agora, nesse momento, eu poderia fazer um if para o meu 49, que seria Alemanha, um if para o meu Brasil, que seria 55. Só que eu teria um problema de mostrar a mensagem DDI não existe, tá? Como neste caso aqui eu tenho um valor, ou melhor, um valor não, uma única variável, que eu posso assumir diferentes valores, eu poderia usar, ou seria mais indicado eu utilizar o meu switch, né, o meu selecione. No entanto, no Python a gente não tem algo que simula o switch. Então olha só, eu poderia utilizar aqui o que a gente chama de elif, tá? O que esse elif faz? Ele me permite, por exemplo, deixa eu colocar aqui o 49 que eu já explico para vocês, e o print este DDI pertence à Alemanha. Ele vai me fazer a seguinte percepção, ou a seguinte sequência, né? Ele vai verificar, isso aqui é verdadeiro? Não, não é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro? Não, não é verdadeiro. Outro elif é verdadeiro? Não, não é verdadeiro. Aí ele vai executar o nosso else, tá? Então deixa eu só concluir aqui que eu já explico de novo para vocês. Então tem um outro elif, que é do meu DDI. Se for igual a 55, eu vou ter aqui print, tá? Este DDI pertence ao Brasil. E eu vou ter o meu else, que é o meu caso padrão, certo? Lá como eu tinha explicado no começo naqueles slides. Então, se ele não tiver nenhum cadastrado, eu vou printar o quê? DDI não existe, certo? Isso é muito importante a gente ter, pessoal. Ah, um detalhe muito importante aqui, ó. Se eu não tivesse o int aqui, né, tivesse tirado o int, eu não poderia usar os números inteiros, aí eu teria que usar como string aqui, certo? Então, por exemplo, se eu deixar ele como string aqui, posso fazer essa comparação com string, tá? Eu só teria que tirar aquele int da frente lá. Pronto. Salvei. Vamos executar aqui o nosso código 36. Digite o número de DDI. Se eu digitar 1, este DDI pertence aos Estados Unidos. Se eu digitar 49, este DDI pertence à Alemanha. Se eu digitar o 55, este DDI pertence ao Brasil. E se eu digitar qualquer outro número, sei lá, 70, DDI não existe. Se eu digitar ainda letras ao invés de número, DDI não existe. Percebam, isso aqui só funcionou porque a gente tirou aquele int da frente. Se tivesse o int na frente, ele geraria aquele erro de velo e error lá pra gente, tá? Então, esse aqui é um caso onde nós temos poderia ser utilizado um switch, né, ou um selecione, mas nós utilizamos, como no Python não tem essa opção, a gente utiliza o if elif. Por que o if elif não é a mesma coisa que o switch? Porque dentro dessa expressão aqui, eu poderia usar qualquer outro valor, tá? Qualquer outra variável. Então isso é muito importante. Eu poderia ter aqui uma construção, por exemplo, perguntando um outro valor aqui para o meu usuário, daqui a pouco o nome, input, digite seu nome, por exemplo, e aqui está avaliando o nome, não tem nada a ver com DDI, certo? Então se o nome for Ricardo, por exemplo, tá? Olha só que bizarro que ia ficar a nossa execução. Eu ia ter aqui a minha expressão, se eu digitasse 1 com o nome teste, ele ia me printar este DDI pertence aos Estados Unidos. Se eu digitasse aqui, se eu colocasse o número de DDI 55 e eu dissesse que o meu nome é Ricardo, eu teria DDI pertence à Alemanha, mesmo esse DDI pertencendo ao Brasil, certo? Olha só que bizarro. Além disso, eu poderia ter aqui um DDI só de letras, né? E um nome Ricardo, ele ia me trazer que esse DDI pertence à Alemanha. Da mesma forma, se eu tivesse aqui um DDI que não faz sentido com nenhum deles e um nome que também não faz sentido com nenhum deles, ele ia me dar que esse DDI não existe, tá? Então, qual que é a importância aqui? Quando a gente for
utilizar o if ao if, procurem sempre utilizar as mesmas variáveis que vocês usaram na expressão de cima, utilizar na expressão de baixo, em todas as outras, tá? Isso é muito importante, porque a gente está simulando um switch. Claro que isso aqui nos dá uma flexibilidade um pouquinho maior. Eu posso ter aqui situações onde só me precisa verificar se é o DDI ou se é o nome, eu conseguiria utilizar essa minha expressão aqui. Mas ela não é a forma mais correta. São os casos, não que não seja mais correta, né, mas são casos bem restritos que eu teria que fazer essa utilização. A maioria deles nós teríamos if ao if, sempre utilizando as mesmas variáveis, tá? Um outro exercício que eu quero mostrar para vocês é o 68. Deixa eu só pegar ele aqui, dentro dessa minha lista. Ele é um pouquinho maior, né, um pouquinho mais elaborado, mas ele é bem interessante para a gente começar a entender melhor os nossos ifs. Deixa eu colar ele aqui. Vamos colocar em Python. Olha só que bacana isso. Vou salvar no arquivo já, com o nome de exercício 68. Olha só. Então, olha só o que esse exercício nos diz. Para participar da categoria Ouro do primeiro campeonato mundial de bolinha de gude, o jogador deve pesar entre 70 quilos, inclusive, percebam que aqui ele está nos passando quais são os dados que são inclusivos ou exclusivos, e 80 quilos, inclusive. E medir, notem, tem um E aqui, ó, de 1,75 metros, inclusive, a 1,90 metros, inclusive. Faça um programa para ler a altura e o peso de um jogador, ou seja, eles vão entrar com a altura e o peso. E determine se o jogador está apto a participar do campeonato escrevendo uma das seguintes mensagens conforme cada situação. Nós temos que dizer se ele foi recusado pela altura, nós temos que dizer se ele foi recusado por peso, nós temos que dizer se ele foi totalmente recusado e nós temos que dizer se ele foi aceito, tá? Então, olha só como que a gente vai fazer. Tem uma complexidade um pouquinho maior aqui. Por quê? Porque o usuário ele pode ser recusado pela altura, pode ser recusado pelo peso, mas quando ele é recusado pelo peso, ele pode ter uma altura, ele deve ter uma altura que é válida, certo? Se ele for recusado pela altura, ele deve ter um peso que é válido, tá? Porque senão, se ele tiver altura e peso, ele tem que ser totalmente recusado. Então, esse é um caso muito semelhante com aquele que eu estava passando lá para vocês no primeiro exercício, mas aqui ele se torna um pouquinho mais fácil para a gente explicar, tá? E vai ter o caso do aceito. Então, o que eu sugiro para vocês fazerem nesses exemplos aqui, tá? Nesse caso, a primeira coisa, vamos quebrar o problema, né? A primeira coisa que a gente deve verificar é se ele possui, ou pedir, né, para o usuário, a altura e o peso dele. Então, vamos pedir aqui a altura, recebe. Opa. A altura vai ser dada em metros, né? Então vamos ser um float, nós vamos ter um input aqui, digite a altura em metros. O peso, então peso também vai ser um float, vai ser um input, digite o peso em quilogramas, certo? Bom, tendo essas duas informações, nós vamos passar a fazer uma verificação se o nosso candidato, né, ele pode participar do campeonato, se ele é totalmente aceito ou se ele teve algum dos valores que ele foi recusado, né, ou por qual de um desses valores ele deve ter sido recusado. Então, olha só, tendo esses dois dados, eu consigo fazer a seguinte verificação. Eu posso fazer aqui, ó, in if. Então, vamos partir para o caso mais exclusivo, né? Ou digamos assim, que ele precisa ter para ser totalmente aceito. Então, nesse caso, vamos fazer um if. Nós temos aqui, ó, ele precisa ter a altura maior ou igual a 1,75. Lembrando que ao invés de vírgula é ponto, né? E a altura menor
igual a 1,90, certo? Então ele precisa ter essas duas características aqui. Vamos colocar isso aqui entre parênteses, vocês vão ver que vai facilitar um pouquinho para a nossa leitura. Além disso, para ele ser aceito, ser totalmente aceito, então eu vou ter um AND aqui. Ele precisa ter o quê? O peso maior ou igual a 70 e também precisa ter um peso menor ou igual a 80, certo? Então, se ele tiver todas essas características, ele vai ser o quê? Aceito. Tá? Posso utilizar um else aqui, tá? Um else, tá. Notem, se ele tiver a altura correspondente, né? A altura maior que 1,75 e a altura menor que 1,90. Ou seja, esse de cima aqui, correto. A altura dele está certa, né? Só que daí, o que ele precisa ter? Ele precisa ter também um peso fora das medidas, né? Então, o peso, ao invés de ser maior que 70, menor que 70. E agora aqui vem um detalhezinho. Se o peso dele for menor que 70 ou o peso dele for maior que 80, certo? Ou seja, se ele pesar 69 kg ou se ele pesar 81 kg, né, qualquer uma dessas afirmações for verdadeira, ele está com o peso dentro dos parâmetros, mas ele não está com ou melhor, ele está com a altura dentro dos parâmetros, mas ele não está com o peso. Então, posso colocar aqui um print recusado. Aqui está dando erro, está faltando um parênteses aqui. Recusado por peso, certo? Vou fazer um else aqui. No entanto, se ele tiver a altura menor que 1,75 ou a altura for maior que 1,90 e o peso, né, for maior ou igual a 70 e o peso for menor ou igual a 80, isso quer dizer que ele está com o peso dentro dos parâmetros, mas não a altura. Então, print recusado por altura, certo? E eu vou ter aqui um outro caso, que é o meu caso de totalmente recusado, né? Então, se eu tenho aqui o aceito, então deixa eu chamar isso aqui, aceito, que encaixa nessas proporções. O recusado que encaixa nessa proporção. Recusado por altura que encaixa nessa. Eu posso ter o meu else aqui, certo? Opa. Else. Print. E eu vou ter aqui o meu totalmente recusado. Certo? Olha só como é que vai ficar aqui a nossa execução. Tem aqui meu exercício 68. E eu vou ter aqui, ó. Digite a altura em metros. 1,80. Digite o peso em quilos. 75 quilos. Eu tenho que o meu usuário foi aceito. No entanto, se eu tiver aqui 1,70, tá? 1,70 de altura, tiver um peso de 70 quilos, eu vou ter que ele foi recusado pela altura. No entanto, se eu tiver aqui 1,80 e eu tiver aqui 81 quilos, eu vou ter recusado por peso. Se a minha altura for fora, por exemplo, 1,60 e o peso 90 quilos, totalmente recusado. Percebo, é um pouquinho mais elaborado, mas ainda assim a gente consegue fazer esse tipo de construção. Claro que aqui ficou bem repetitivo o código. Como é que a gente poderia manipular isso de uma forma um pouquinho diferente, né? Então eu poderia ter o seguinte, eu posso criar uma outra variável aqui, altura já tem, né? Eu posso ter assim, ó, valida altura, que vai receber false, tá? Lembrando, com letra maiúscula. Valida peso, que também vai receber
false. Tá? Olha só como é que eu posso fazer para simplificar o nosso código, ficar um pouquinho melhor de ler aqui. Eu posso dizer o seguinte: se a altura for maior ou igual a 1,75 e a altura for menor ou igual a 1,90. Se ele tiver isso aqui, valida a altura, recebe true. Por quê? Porque a altura está dentro dos parâmetros. Tá? Se eu tiver, faço um outro if aqui, o peso maior igual a 70 e o peso menor igual a 80, se ele está dentro daquele range, eu vou ter aqui que o meu valida peso também recebe true. E aí eu posso ter aqui nas minhas mensagens simplesmente o seguinte: se valida a altura e valida peso, aceito. Se valida a altura e not valida peso, recusado por peso. Se valida, ou melhor, not valida altura e valida peso, recusado por altura. Se não, totalmente recusado. Tá? Temos um incremento no número de ifs, né, porque eu tinha só esses ifs aqui, mas ele nos torna um pouco mais legível o nosso código. Tá? E ele vai executar da mesma forma. Olha só. Então, se eu tiver aqui a altura em metros, 1,80 com 75 quilos, ele está aceito. Se nós tivermos 1,70 com 70 quilos, recusado por altura. Se nós tivermos 1,80 e tivermos 81 quilos, recusado por peso. Se nós tivermos a altura de 1,90, pode ser? Não, 1,91 e 50 quilos, por exemplo, isso, totalmente recusado. As duas formas resolvem o nosso problema. Essa aqui fica um pouquinho mais extensa, no entanto, ela fica um pouquinho mais clara para quem está lendo o código, certo? Então, nós temos aqui uma única verificação daquelas variáveis e depois eu simplesmente estou verificando se essas variáveis são verdadeiro ou se elas são falso, tá? Claro que a gente poderia ter aqui, no caso, valida igual a true, valida peso igual a true, tá? Só que isso aqui é uma redundância. Por quê? Porque eu já estou dizendo aqui, ó, que a minha variável ela é booleana. Então ele já vai transformar na hora de considerar essas variáveis, na hora de avaliá-las, ele já vai transformar esse valida true aqui para o valor dela, ou verdadeiro ou falso, tá? Então já vai fazer essa verificação. Se verdadeiro e verdadeiro, é isso aqui. Se verdadeiro e não falso, por isso que ele acaba caindo nesse segundo caso, né? O que acontece aqui, ó? Como ele não validou o peso, o valida peso permanece falso. Então ele vai vir aqui, ó, verdadeiro e falso. Lembrando, o e todos têm que ser verdadeiros, ele não executa esse. Verdadeiro e não falso, ou seja, verdadeiro, vai executar esse. Mesmo assim, se ele tentasse esse não verdadeiro, se torna falso, e falso não é executado. Logo, como ele já executou lá um lá em cima, ele não vai executar esse outro aqui. Da mesma forma, se o altura fosse falso, né, ele chegaria aqui, falso e verdadeiro, não ia executar. Falso e não verdadeiro, dois falsos, também não ia executar. E se fosse esse último caso, não falso, ou seja, verdadeiro e verdadeiro, ele ia acabar executando esse outro cara aqui, tá? Bom, eram esses exercícios que eu queria mostrar para vocês. Eu vou disponibilizar lá umas listinhas de exercícios para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem de comentário aí no vídeo, ou então até mesmo lá dentro dos fóruns, nos nossos meios, ou mandem uma mensagem lá se caso vocês tiverem alguma dúvida. Feito? Um abraço e até mais.